Olá, Mães com Propósito. Mais um capítulo da série das Mães Mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma mãe muito especial, sobre uma mulher que fez muita diferença no seu tempo. Esta mulher se chama Raabe e a história dela está no livro de Josué, capítulo 2. Eu quero ler um trecho para que nós possamos entender melhor a grandeza desta mulher. Josué então mandou 2 espias para espionar a terra. E ele disse: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Então você já está vendo a história, um pouco da história dela. Era uma prostituta, uma mulher cananeia, uma mulher que morava em Jericó, criada lá, conhecedora dos deuses daquela terra. Então ela não conhecia nada deste Deus que o povo hebreu trazia naquele lugar. O povo hebreu iria invadir Jericó. E Raabe, então, começou a gerar dentro dela a fé nesse Deus que ela não conhecia. E a história continua. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: fazei sair os homens que vieram e entraram na tua casa, porque são espiões. A mulher, porém, havia tomado e escondido aqueles homens. Mas ela disse ao rei: é verdade que esses 2 homens estiveram aqui, mas eles já se foram. Havendo de fechar-se a porta, sendo já escuro, eles saíram e eu não vi para onde foram. Apressem-se, talvez vocês possam ainda encontrá-los. Ela, porém, os fizera subir ao telhado e os escondera no meio das suas roupas, que estava no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao Vals do Jordão. Crendo, sabendo na história que Jericó ficava mais ou menos a 8 quilômetros do rio Jordão. E o povo de Deus estava acampado no outro lado do Jordão, pronto para invadir. E Raabe sabia de tudo isso. Antes que os espias se deitassem, ela foi falar com eles. Ela falou: olha, eu fiz bem a vocês, mas eu também quero que vocês façam bem a mim e a minha família. Eu quero que a minha família seja salva junto comigo, porque eu não vou falar para o rei que vocês estiveram aqui. Então foi um trato entre Raabe e os espias, para que essa história se completasse. E o que mais me chama a atenção na história de Raabe, ela ouviu falar do povo de Deus, ela ouviu que esse povo estava lá, ela ouviu o que Deus tinha feito para esse povo, tinha aberto o mar para eles passarem, tinha acompanhado eles até ali, mas ela não o conhecia, mas através de ouvir falar deste Deus, ela começou a gerar fé no coração dela. Quantas vezes nós ouvimos a palavra, nós temos disponibilidade de ouvir, de ler sobre isso, mas mesmo assim isso não aquece o nosso coração. Raabe, só de ouvir falar, ela se converteu a esse Deus, porque ela disse aos espias: vocês não entendem o Deus que vocês creem, porque esse Deus está no versículo 11 do capítulo 2, ouvindo o vosso Deus, tudo o que ele fez, desmaiou-nos o coração, e em ninguém não há mais ânimo algum, por causa da presença do povo de Deus. E o que ela diz a seguir é uma frase que me impactou bastante. Ela fala: o Deus, o vosso Deus é tão grande, tão forte, ele é Deus acima da terra e embaixo da terra. Então ela praticamente pregou para aqueles espias, ensinando para eles como ela via esse Deus. Como ela via esse Deus. Então aconteceu que a terra foi invadida.
Raabe e toda a sua casa, ela pediu isso para os espias. Eu e a minha família queremos um compromisso de que vocês vão nos poupar. Raabe não pensou só nela. Raabe pensou no seu pai, na sua mãe, na sua família, na sua descendência. E os espias falaram, você vai pôr uma fita vermelha na janela, no eirado. E nós vamos saber que essa é a sua casa. E ela fez assim. E acontece, e a história conta que os muros caíram, mas o espaço onde estava a casa de Raabe foi poupada. A partir dali, Raabe começa a viver no meio do povo hebreu, no meio daquele povo de costumes diferentes. Ela renegou seus próprios deuses que ela tinha criado até ali. Como ela mesma disse, esses deuses que eu criei não fazem nada, não nos ajudam em nada. Mas o Deus de vocês é poderoso, é maior do que tudo que eu tenho visto até hoje. Raabe então se une ao povo hebreu e começa a caminhar com eles. Eu não creio que a vida de Raabe fosse fácil, porque ela teve que mudar os seus costumes, a sua história. Ela teve que acompanhar um povo que tinha costumes totalmente diferentes. Ela era uma mulher cananeia e era prostituta, amados. Ela deu essa volta, ela creu nesse Deus, ela aceitou ele na sua vida e isso mudou a história dela. Raabe começa a seguir esse povo e casa-se com um homem que é da tribo de Judá. O nome dele é Salmão. Então, amados, eu quero ver para vocês como essa história é fantástica através de uma mulher que teve fé, que gerou no coração dela a fé a partir de ouvir falar, de só ouvir falar de Deus. E ela começa a acompanhar esse mover. E ela casa com um homem daquela linhagem. E daquela linhagem, daquele homem, ela gera um filho. Esse filho se chama Boaz. Vocês lembram de Boaz na história de Ruth? Boaz então casa com Ruth lá na frente e gera Obed. Boaz casa com Ruth, gera Obed. Obed casa e gera Jessé. Jessé casa e gera Davi. Então, a história de uma prostituta que veio crendo nesse Deus, que veio tomando decisões a favor da vida dela, mas também da vida da sua família. Quando nós aceitamos a Jesus, não atinge só a nossa vida, mas atinge a vida dos nossos familiares, de todos aqueles que nós amamos, porque a nossa vida muda. A vida de Raabe mudou porque ela entrou na genealogia de Jesus. Você pode acreditar nisso, amadas? Uma mulher que era considerada nada, primeiro porque era mulher, segundo porque era prostituta. De repente ela muda a sua história pela fé. Ela crê que esse Deus é maior do que tudo que ela já tinha visto até ali. Então essa história muda a nossa vida quando nós entendemos o que nós precisamos fazer. E você, mãe, que hoje está preocupada com seu filho, que pensa que não tem mais jeito. Raabe nunca ficou sabendo aonde chegou este gesto que ela fez, essa decisão que ela tomou. Ela nunca ficou sabendo que ela entrou numa genealogia tão grande, tão fantástica, na genealogia de Jesus. Ela entra nessa mesma ordem, mas ela não ficou sabendo disso, porque Davi, segundo escreve, foi o tetraneto dela. Então são histórias na nossa vida que se repetem. Você, mãe, que hoje está desanimada com o seu filho e pensa que não tem mais jeito, você não sabe o que Deus tem preparado para ele. Lá na frente, a descendência desse filho
pode gerar filhos, pastores, pregadores, pessoas que seguem aquela linhagem que você plantou no coração, essa semente que você, mãe, plantou naquele coração. A história de Raabe é fantástica. Quem já viajou para a Europa conhece aqueles muros que até hoje cercam aquelas cidades. Tem uma largura que passa um carro tranquilamente. Então, ela morava em cima daquele muro. E esse pedaço de muro ficou em pé, amados. Então, veja, o poder de Deus é muito maior. Então, quando nós pensamos que nossos filhos não têm mais jeito, tem jeito, sim, sempre tem. Por isso nós oramos, por isso foi levantado esse ministério de Mães com Propósito. O nosso propósito como mãe, em primeiro lugar, é levar eles a conhecer Jesus, a caminhar no caminho que leva a Jesus. Esse é o nosso maior ministério. E depois vem a nossa família, a nossa descendência, quando nós aceitamos, quando nós mudamos a nossa história. Raabe não mudou só a história dela, mas de toda a sua linhagem, de toda a sua família. Quantas vidas foram alcançadas, quantas vidas por uma decisão, por uma proposta de vida. E é isso que nós queremos falar nessa tarde. É a vida com Jesus que muda a sua história. Nós temos o compromisso de falar de Jesus aos nossos filhos e levá-los a conhecer esse Deus. Esse Deus que Raabe fala, o Deus de vocês, é tão grande que vocês não entendem. Ele é Deus em cima da terra, embaixo da terra, Ele pode tudo. Ele pode mudar histórias, Ele pode mudar situações, Ele pode mudar vidas. Ele pode mudar a sua história. Algumas lições, assim, bem práticas que Raabe deixou para nós. Primeiro, Raabe gerou fé no coração dela sem conhecer ainda a Deus, só de ouvir falar. Segundo, ela arriscou a sua vida e a da sua família quando ela aceitou Jesus na sua vida. Muitas vezes nós temos que tomar decisões que arriscamos alguma coisa. Mas Jesus nos honra através disso. Terceiro, ela ainda pregou para os próprios espias, falando, alertando eles sobre a grandeza do Deus que eles criam. Ela acabou pregando para eles, são lições para nós. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Que a história de Raabe possa tocar o meu coração cada dia e o seu coração, mãe com propósito. Essa foi uma mãe que tomou uma decisão e essa decisão abençoou toda a sua descendência, toda a genealogia que vem, que ela entrou e chegou até Jesus. Então nós queremos realmente profetizar nesta tarde. Sirva ao Senhor Jesus. Ensine os seus filhos a amar Ele como você ama. Caminhe com Ele. Não tenha medo, porque Deus é soberano para fazer infinitamente mais em nossas vidas do que nós podemos pensar. Em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar o seu coração, mães com propósito. Não desanimem, porque Deus está no controle de tudo. Eu quero orar com vocês nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todas essas mães que estão escutando. Que o Senhor realmente abençoe cada uma, que elas não desistam, que elas creem que o Senhor está na frente, que o Senhor é aquele que cuida dos nossos filhos quando nós entregamos eles para Ele, e Ele, a partir dali, Ele tem compromisso, Ele cuida, Ele zela. Assim como nós, como mães, zelamos dos nossos filhos, Deus zela de nós como filhos também. Que nós possamos crer e tomar posse nesta tarde, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.